Olá, pessoal! Opa, estamos chegando, estamos aqui no nosso dia de contar histórias e falar sobre a arbitragem de futebol. Olha, pessoal, que delícia a gente ter esse encontro. Estava ansioso demais, queria revê-los. Caramba, toda quarta-feira nós estamos juntos. Então, hoje é o dia especial, quando nós vamos falar muito de arbitragem de futebol. Já estou tendo perguntas aqui das regras de futebol, né? E aí vamos falar sobre a regra de futebol. Tem uma história hoje no finalzinho que eu vou contar também. Aconteceu sempre coisa boa, mas aconteceu também de eu sair aí corrido da torcida, da polícia, tudo mais. Mas tem as histórias. E hoje a gente vai contar o que passou no nosso jogo lá em Monte Azul Paulista, Monte Azul e Barretos, isso em 1986. Oh, quanto tempo, né? Mas é a história que a gente tem ainda na memória aqui para poder falar com vocês. Antes de eu falar da regra que me pediram, eu tenho umas perguntas. Me perguntaram, foi o Celso, isso, Celso, que é lá de São José dos Campos. Grande Celso, grande abraço para você e para toda a turma aí do Vale do Paraíba, né? Estou aqui pegando as perguntas que o Celso me mandou. Veja bem, uh, Celso, você me perguntou, poxa, que se o árbitro leva uma boa vida, só apita o jogo e vai embora e não precisa fazer mais nada. Não, Celso, não é isso não. O árbitro de futebol tem muitos deveres. Não é somente a questão de apitou o jogo, não tem mais nada para fazer, vai para casa, faz o seu jantar, dorme bem, no outro dia vai trabalhar, porque quase todos eles, a maioria deles, porque não é árbitro profissional, não é? Se fosse árbitro profissional, com certeza só ficaria à disposição da Federação Paulista, no caso, ou se não da CBF, né? Ou se não até da FIFA, mas não são profissionais. Então eles têm que ter um outro trabalho, né? Não é? A arbitragem não fica só no trabalho de apitar futebol. Tem os seus afazeres particulares, né? Alguns são empresários, outros médicos, outros professores, enfim, cada um tem várias profissões que são os árbitros de futebol. Mas eles têm que ter uma preparação, Celso, uma preparação agora quase igual de jogadores, quase, se não quase iguais a de jogadores. A preparação física do árbitro consiste em treinamento físico, né? Corridas, trabalho físico de exercícios. Muitos estão em academias também, fazendo treinamento na academia. E a parte teórica. A parte teórica, estudar cada vez mais as regras para aplicar dentro do jogo de futebol na parte prática. Então, então o que nós falamos? O árbitro de futebol, hoje em dia, tem corrido no campo de jogo uma média de 10 a 15 quilômetros. Um corre mais que 10, um pouquinho, outro até 15, outro um pouco menos, mas eles acompanham os jogadores. E vocês veem muito bem, né, que o jogador de futebol hoje em dia tem um treinamento rigoroso e correm também, né? Tem aqueles aparelhinhos que marcam o tempo, o tanto que eles correm durante o jogo, e a gente vê quando o jogador está sendo substituído, aparece lá, correu 7, 8 quilômetros, e ele foi substituído. E o árbitro não corre o tempo inteiro. Tem um refresquinho durante a partida? Tem, quando existe uma falta, uma demora para uma cobrança de tiro de meta ou escanteio, aí ele está aquela respirada, né? Daquela puxadinha para aguentar. Porque o árbitro, se todos vocês prestarem bem atenção, ele corre o tempo todo. Se o ataque vai para a direita, ele vai, se o ataque vem para a esquerda, ele volta. Então ele não tem parada, dificilmente acompanha muitas vezes ali no meio de campo, quando a bola está sendo tocada naquela grande parte do campo ali, que as jogadas que se fazem no meio de campo. Então, pessoal, quando vocês estiverem num campo de futebol, mesmo pela televisão, começa a perceber a forma que o árbitro trabalha, né? A parte física do árbitro. Se ele acompanha bem o lance, se ele fica muito aquém do lance,
se ele não tem um preparo físico adequado para aquela partida, porque a partida, às vezes, é uma partida corrida o tempo inteiro, às vezes uma partida muito mais tranquila. Não, vamos esquecer um pouco a questão, o árbitro tecnicamente é ruim, o árbitro é muito fraco disciplinarmente. Não, eu estou pedindo para vocês, porque nós estamos falando de arbitragem, eu estou pedindo para vocês o quê? Vamos prestar atenção no que o árbitro está fazendo, na parte física, se ele está acompanhando o lance, se ele está perto da área, se houve uma falta duvidosa, ele estava próximo ou estava longe da jogada. Tudo isso é a parte física dele. É a parte que ele tem que treinar fisicamente. Por quê? Se ele fez a parte física, teoricamente ele sabia que tudo que pode acontecer na regra do jogo, e ele deixa essa parte longe daquilo que ele deve fazer, o árbitro está sendo mal naquela partida. Tá? Então, na parte física, eu gostaria que vocês, quando estiverem dentro de uma partida, acompanhem dessa forma. Então, não são só flores, hein? Depois de uma partida, o árbitro tem muita coisa para fazer até vir apitar um outro jogo. Tá certo? Trabalho físico, né? Trabalho técnico, preparação psicológica, você vê quanta coisa. E ainda muitos têm uns trabalhos que eles necessariamente fazem fora do futebol. Tá bom? Bom, dito isso, né? Me estendi até um pouco, mas tá aqui, deixa aqui, olha aqui. Tô com uma pergunta do Cláudio, torcedor da Lusa. Cláudio, torcedor da Lusa, lá de Piracicaba. Grande Cláudio, aí, torcedor fanático pela Portuguesa. Falou para mim aqui, dizendo, estou sempre no Canindé. Então é bacana. Vem de Piracicaba, São Paulo, para torcer para a Lusa. Bom, o Cláudio está me perguntando de um jogo que a Portuguesa, teoricamente, né, ou foi realmente prejudicada pela arbitragem, num jogo Corinthians e Portuguesa, semifinal do Campeonato Paulista. O árbitro Javier Castrilha, argentino, apitou essa partida e, infelizmente, eu falo para você, torcedor luso, a Portuguesa foi prejudicada naquele dia. Aquele dia eu trabalhava ainda pela Rádio Atual, equipe esportiva da Rádio Atual de São Paulo, e a nossa cabine ficava bem assim no meio ali do campo, bem em cima, entre a parte de baixo do Morumbi e a parte superior das arquibancadas. E ali nós tínhamos uma visão perfeita de tudo ali do campo. Nem às vezes era necessário o monitor para a gente rever algum lance, né? Mas nesse lance, eu estava até detalhadamente, faltavam poucos minutos para terminar a partida, a Portuguesa jogava pelo empate, né? Estava segurando esse empate, que com o empate a Portuguesa iria para as finais do Campeonato Paulista. E o Corinthians necessitava, de qualquer forma, da vitória. Lance jogado, bola batida, um escanteio do lado oposto, lado direito, né? Da defesa da Portuguesa. No cruzamento, a zaga da Portuguesa afastou a bola. Mas no rebote, na sobra da bola, o jogador do Corinthians bateu de primeira e o César, que estava no meio da área, não tinha ninguém à sua frente e o seu Castrilli estava ali perto da meia-lua. Posicionado, ele estava muito bem posicionado, né? Não pode se dizer, marcou porque não estava muito bem posicionado. Dá para ver perfeitamente que o César abre um pouco o volume, né, o braço, aumenta o volume do peito, a bola chocou no peito do César e ele sai jogando. Mas quando chocou e que a bola caiu para ele jogar, o Castrilli apitou, mostrando a marca do Cláudio, mostrando penalidade contra a Portuguesa. Foi um bafafá, um corre-corre. Os jogadores da Portuguesa não queriam a cobrança do pênalti, né? Porque achavam incrédulo aquela situação. Inclusive, os repórteres de campo, todos, a maioria de todas as rádios que cobriam aquele jogo, diziam, não foi pênalti, a bola bateu no peito do César, né? E aí, e nós aqui em cima, nas cabines, ficava a Globo de um lado, a Transamérica do outro, Jovem Pan, ficamos naquele nível ali, as cabines de rádio, e a maioria dos comentaristas foram unânimes quase em dizer que não houve a penalidade. Não houve essa penalidade. E aí, o que aconteceu? O Castrilli marcou o pênalti, o Corinthians bateu, fez o gol e classificou-se para a final.
Então, foi um dos erros de arbitragem que a gente fala, né? Houve muitos erros já de arbitragem assim que decidiram confrontos, né? Lembro muito até um jogo português de Santos em 1973 que o Armando Marques na contagem da penalidade errou e Santos e Português foram declarados campeões naquele ano por erro da arbitragem. Houve uma vez o jogo também do Armando com aquele gol do Leivinha, São Paulo e Palmeiras, que ele apitou que o Leivinha tocou a bola com a mão, tocou, né, soco na bola, e o Leivinha tinha feito um golaço de cabeça que favorecia o Palmeiras. Então são lances que é erro de arbitragem, que pode acontecer, mas se no erro de arbitragem você está em dúvida, tudo bem, mas claramente como estava o seu Javier Castilho, não. Portuguesa, Cláudio e torcedores da Lusa, a Portuguesa foi prejudicada naquele jogo Corinthians e Portuguesa. Mas, enfim, será sempre dado nas histórias do futebol e nas histórias da Portuguesa também, que tem muita coisa boa que se conte. Tá bom, Cláudio? Um grande abraço para você, torcedor da Lusa. Vamos torcer bem, hein? Portuguesa tá começando bem o Campeonato Paulista. Vai para frente, tá bom, Cláudio? Abraço. Bom, deixa eu pegar aqui. Opa, essa vem lá da Praia Grande, meu amigo Zé Rubens. Fala, Zé Rubens, um abraço para você. Opa, na Praia Grande tem o Wagner, tem o Jurandir, tem o Gilberto, o Pedrinho, presidente do Enxuga Grama. A turma lá do Enxuga Grama, sempre que pode, me chamam lá para uma peixada, ou se não um churrasco, mas a gente vai aparecer aí sim. Tá bom, Pedrinho? Pode ter certeza que nós vamos aí com vocês aí qualquer dia aí com a turminha do Enxuga Grama. Bom, Zé Rubens, você me pergunta sobre a questão do VAR naquela linha vermelha e azul da marcação do impedimento. Então, só para a gente dizer uma coisa, o impedimento sempre tem que ter o quê? Para o jogador atacante não estar impedido, ele tem que estar, primeiro, atrás da linha da bola, desde que tenha dois marcadores entre a bola e a linha de fundo, certo? Então tem que ter dois marcadores, independentemente de estar... todo mundo fala, né? O goleiro e mais um, não. Tem dois defensores à frente dele, ele não vai estar impedido. Porque toda vez que ele receber essa bola e somente tiver um jogador, pode ser que eu digo, normalmente é o goleiro, né, que fica mais atrás. Então, ficando um jogador e ele está disputando essa bola nesse lançamento com um segundo jogador, que seria aquele que tiraria o impedimento, desse atacante. Por quê? A bola tem que estar mais próxima da linha de fundo com o quê? Dois jogadores. Com um jogador pode estar até mais próximo, mas se ele receber esse lançamento nessa posição irregular somente com o jogador, vai ser marcado o impedimento. Então, vamos lá só partilhar a questão do VAR, que nós vamos falar muito no nosso programa sobre a questão do VAR, tá bom? Então, gente, quando vocês vê nessa situação de que paralisou a partida, porque tinha um jogador, que vamos colocar como goleiro, que fica mais fácil para falar, né? E uma disputa, o atacante com mais um zagueiro. É nesse momento, nessa disputa de bola entre esse zagueiro e o atacante, que detecta se houve ou não impedimento. Por quê? O atacante provavelmente pode estar com a cabeça, né, um pouco mais à frente desse defensor, pode estar com o ombro, né, o braço, o ombro à frente desse defensor, e até aquela ponta da chuteira que nós já vimos várias vezes no jogo, né, aquela pontinha da chuteira do atacante está marcado impedimento. Então vamos lá. Existem aquelas duas linhas que todos nós estamos vendo, cansados de ver já, na repetição do lance. O quê? Uma linha vermelha e uma linha azul. O que se configura a linha vermelha e a linha azul, Zé Rubens? Linha vermelha é o que vai marcar se o jogador está na posição de impedimento.
E a linha azul é a linha que libera esse atacante, tirando totalmente o impedimento. Aí você me fala, por que que eles puxam e essa linha vermelha sobrepõe a azul? Se sobrepõe a azul, o jogador não está impedido. Só que eles têm que ter uma definição realmente de que aquela linha vermelha, ela está liberando o atacante com o azul para que o atacante tenha direito de ter feito aquele gol. Né? Mas aí acontece, mas eles vão e voltam com a linha vermelha. Sim, eles vão e voltam com essa linha vermelha, sobrepondo o azul, para detectar se existe, que nem nós já falamos, uma pontinha do pé, né? Todo mundo brinca, um gol do Gabigol contra o Corinthians, que a ponta da chuteira do Gabigol não estava impedimento, ou a ponta da chuteira do Gil tirou impedimento. Foi uma situação dessa forma. Então, quando era o Marcelinho Carioca, tinha um pezinho pequeno, então nessa briga ele saía bem porque não ia estar impedido. Mas é do futebol, dentro da história do futebol. Então vejam bem, nesse lance de que a linha vermelha vem e sobrepõe a azul, aí o pessoal do VAR volta a linha vermelha até detectar o quê? Aquilo que eu falei agora. Se você está com a cabeça um pouco à frente, né? Se você está com o ombro mais à frente, se a ponta da chuteira está um pouco mais à frente. São coisas de centímetro. São coisas de centímetro. Mas com a tecnologia hoje do VAR, tem esse protocolo, né? Por isso que fica aquele tempo todo eles passando a linha para lá e para cá até que haja uma definição se foi gol ou não foi. Então, esse protocolo enviado da FIFA, enviado para todas as federações, tem que ser cumprido. É chato, é ruim, concordo plenamente com muitos que falam isso. Por quê? Não dá, né, para às vezes esperar 2 minutos, até mais, 3, sei lá, para esperar para a definição de um lance que é usado a tecnologia. Mas enfim, nós estamos correndo esse risco de ter várias vezes essa questão da repetição. Tem vezes não, tem outros jogos que rapidamente eles definem, foi impedido, não foi impedido, e fica muito mais fácil. Mas quando isso não acontece, quem paga são nós, torcedores. Não é isso, Zé Rubens? Grande abraço para você. Mais uma vez, turminha aí da Praia Grande. Vou logo, estou indo para ir com vocês. Eu quero ver se eu dou um pulinho lá no Enxuga Grama com meu amigo Pedrinho, presidente. Tá bom? Bem, falamos um pouco das regras, contamos, né, o que o árbitro tem que fazer. E agora a historinha. Ei, Deus meu. Por quê? Foi a história do quê? Que eu passei um sufoco quando eu fui apitar em Monte Azul Paulista. 1986, Monte Azul Paulista e Barretos. Um jogo teoricamente difícil, né? Teoricamente difícil, né? Mas a gente vai escalado para todas essas formas. E na época, a terceira divisão, a quarta divisão, não tinha carro que a federação oferecia aos árbitros para apitar. E nós tínhamos que se virar, né? Se virar para poder chegar na cidade, ou de ônibus, ou de trem, sei lá, o quê. Monte Azul, ali na região de Rio Preto, tem trem, tem ônibus, tem tudo, né? Mas fomos aí, conseguimos o trio, só o seu Antônio Rosário Bolota, né? Rosário Bolota, ele era de, acho que Baité, ali pro lado de São Carlos, Araraquara, e nos esperávamos. A gente passava, iríamos para Monte Azul e conseguimos aqui até o meu cunhado tinha na época aquelas variantes, né? E levou eu, o delegado, mais o Bandeira que morava aqui em São Paulo, e pegamos seu Antônio Bolota ali na região de Araraquara, né? Fomos para Monte Azul, chegamos mais cedo, verificamos tudo que estava tudo correto no estádio, tudo tranquilo. A torcida chegando, não era uma grande torcida, mas nada esperávamos que fosse acontecer durante a partida, porque nós estávamos tranquilos para o jogo. E tanto é que a equipe do Barretos estava muito melhor tecnicamente, conseguiu logo no primeiro tempo fazer um 3-1 no primeiro tempo, e mostrava que para a segunda etapa tudo ia ser normal, tal, e nós tranquilíssimos.
torcida pequena, né? Não tinha muita gente no estádio. Começamos o segundo tempo, teve 2 lances seguidos que o Antônio Bolota marcou impedimento. Claro, se ele marcou, eu acompanhei. Nisso, aqueles poucos torcedores que estavam no estádio começaram, né, em cima, a gritar ali no alambrado muito perto, e xingando o Bandeira, que tinha anulado um gol num desses, que eles esperavam fazer um resultado melhor, né? Mas o Antônio Bolota marcou impedimento, eu assinalou o impedimento, eu marquei e anulei o gol. E ficou aquele bafafá, bufufu em cima ali do Bandeira. Gente, eu tinha só 2 policiais para me ajudar no campo de jogo. Aí eu parei o jogo tal e falei pro policial, que não tem condição de eu continuar o jogo com o pessoal lá em cima, atrás do Bandeira. Faça alguma coisa. Ah, não, pode deixar, seu Edmundo, pode deixar que eu vou resolver. Pegou e pôs eram em 2, colocou um perto do Bandeira, mas não adiantava nada. E continuou xinga-xinga, papapá. Nisso, a equipe de Barretos fez mais fez 2 gols, e aí a torcida achava que só não conseguiu empatar com o Barretos pelo aquele gol anulado do Antônio Bolota. Então, tudo bem. Mas faltando pouco para terminar, já eram uns 40 minutos do segundo tempo, não é que um deles pega uma telha, não inteira, acho que ele quebrou a telha no meio, pegou a telha e, por fatalidade e infelicidade do Antônio Bolota, ele jogou e pegou bem aqui, bem na região central da fronte do Bolota, que imediatamente começou a sangrar, né? O que aconteceu? Quando eu vi aquilo, parei o jogo e chamei o Bolota lá para o meio do campo, o soldado veio com ele, a torcida querendo pular lá o campo, falei o soldado, para os 2 que estavam, me ponha dentro do vestiário. Mas para ir para o vestiário, estava lá diretor, todo mundo, num jogo que já estava 5-1, com o meu auxiliar todo ensanguentado por causa dessa telhada, por isso que eu falei, dessa telhada, o caco da telha veio e pá. E aí, por muito custo, conseguimos entrar no vestiário. Nisso chamei o médico, tinha o médico do Barretos, e também chamei o médico do Monte Azul, que não tem nada a ver o futebol com a medicina que deve ser cuidado da pessoa que se machucou. E aí foram lá no vestiário, puseram pano e tal, e tinha que levar o Bolota para Santa Casa. Nisso, aí o pessoal em cima da gente ali no vestiário, não queriam deixar que nós saíssemos do vestiário. Eu me troquei rapidamente, o outro auxiliar também, o Bolota foi, pegamos as coisas dele, pusemos lá no carro do seu Walter lá, que nos ajudou, que estava sendo nosso motorista naquele dia, né? Aí o que aconteceu? Para a delegacia. E o pessoal fazendo um auê lá. Por quê? Porque eu falei, olha, eu vou fazer tudo no meu boletim, na minha súmula, no meu relatório, e vou colocar tudo que aconteceu. Aí o tribunal que vai resolver se suspende ou não jogos aqui em Monte Azul. Estamos na delegacia para fazer o boletim de ocorrência pelo acidente da telhada no rosto do Bolota. Ele foi lá para o hospital, fez os pontos, tal, estava melhor e ficou esperando para que a gente saíssemos da delegacia e fôssemos para lá. Gente, aí que tá. Como que eu ia sair da delegacia? Nisso juntou mais pessoas lá na frente da delegacia. Foi o prefeito, que era o presidente do time, até então nem sabia se ele era o prefeito ou não. E aí nós falamos para o delegado, doutor, o senhor tem que fazer esse boletim de ocorrência aqui, porque isso daqui eu preciso para levar para a federação. Não, aqui eu vou fazer só que houve um pequeno incidente. Que pequeno incidente? O rapaz está lá na Santa Casa, lá fazendo os curativos. Não. E o presidente do clube, que no caso tinha sabido que era o prefeito da cidade, foi lá também, junto com secretários dele, sei lá, uma penca que estava dentro da sala do delegado, que tinha uma mesa, uma autoescrivaninha lá, acho que é para o escrivão, tinha umas 20 pessoas lá dentro, e todo mundo, não vai fazer, e vai fazer, e não vai fazer.
Aí eu peguei, o seu Walter estava ali, o seu Voltari, né? Estava ali na porta, falei, seu Voltari, e aí? Não, o carro está aí na frente. Se eu quiser, vai. Falei, ah, é? Tudo bem. Peguei as folhas que estavam em cima da mesa do delegado. Ele queria me segurar, eu estou fora, vamos embora. Saí correndo, já subimos na variante. Gente, tinha gente subindo no capô para não deixar o carro embora. Nisso, o seu Bolota já estava dentro do carro, eu mais o auxiliar saímos correndo, né? O delegado também, o representante da federação já estava lá conosco também, descemos correndo, pegamos essa variante. Acreditem se quiser, foram atrás de nós, acho que uns 5, 6, sei lá, mais carros, querendo passar à frente, e o seu Walter, lá, o motorista, estava indo, fazia o zigue-zague. Gente, passei um apuro, ó, não vou dizer que é medo de morrer, mas foi um sufoco. E o delegado depois mandou para a federação, sei lá, um centro de protesto, sei lá o que mandou, que me chamaram, porque eu tinha tirado os papéis da mão dele. Os papéis eram meus, que era a súmula do jogo, que ele queria ver. Eu falei, não, isso aqui é confidencial, é meu. Então, gente, eu gostaria de hoje estar contando uma história alegre e feliz. Mas isso aconteceu comigo, esse jogo eu guardo bem na minha memória. E nosso querido Bolota depois se recuperou, trabalhou mais jogos comigo, mas até hoje eu lembro gente subindo em cima do capô da Variant para querer não deixar o nosso carro sair da cidade. Uma cidade que manda para o campo de jogo 2 policiais. Hoje está bem diferente, né? Hoje está bem diferente as coisas, mas foi isso que aconteceu. Mas história boa tem que virar na próxima semana. Aí eu quero ver se eu dou um pouco de alívio, né? Sossegado e sorrir bastante. Tá bom? Gente, eu fico muito feliz de estar com vocês. Se Deus quiser, todas as quartas-feiras aqui no YouTube pela CDR Esportes Pro. Não esqueçam, passem para os seus amigos, coloquem para os seus amigos para nos assistir. Tem na segunda-feira toque de bola especial. Na terça-feira tem Arthur Ortega contando, ele adora e vai falar muito de Fórmula 1 que está chegando. Na quarta-feira eu estou aqui com vocês. Quinta-feira é o professor Chicão, que tem muitas histórias, muitas entrevistas. Então, façam isso. Entre no YouTube, tem um sininho ali, não tem aquele sininho? Naquele sininho, você clica o dedo, vocês já estarão inscritos, participando de toda a nossa programação. Mas uma coisa é importante, não só você, passe para o seu amigo, fala, olha gente, programação espetacular de esportes na CDR Esportes Pro. Tá ok? Um grande beijo para todos. Tô indo embora, mas, claro, louquinho para voltar na próxima semana. Beijo a todos. Estaremos juntos sempre. Bye, bye.